Olá, paz e bem. Hoje é dia 28 de março de 2021, domingo de Ramos. Marca exatamente o início da Semana Santa, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, símbolo da humildade e da paz. E aclamado pelo povo simples que o aplaudia como aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo, há poucos dias, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia e estava maravilhado, pois tinha certeza de que esse era o Messias anunciado pelos profetas. Mas esse mesmo povo tinha se enganado com o tipo de Messias que Cristo era. Pensava que fosse um Messias político, libertador social, que fosse arrancar Israel das garras do Império Romano e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Davi e de Salomão. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Domingo de Ramos. Qual o seu significado e o que ele representa realmente para a fé cristã, para a igreja cristã do Brasil e do mundo inteiro. Quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, venha fazer parte do nosso time, né? Nosso canal é um canal de evangelização, de informação e de formação pessoal. Por isso, conto com a sua inscrição. E se você quiser receber todos os nossos vídeos daqui da frente, basta clicar aí no sininho de notificações, que você assim receberá todos, será notificado quando nós postarmos algum vídeo novo. E nós estamos postando vídeo praticamente todos os dias. Então, o Domingo de Ramos é uma festa móvel da igreja cristã, celebrada no domingo anterior à Páscoa. A festa comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e é um evento de Jesus mencionado nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Diz a tradição que Jesus teria entrado pela porta dourada de Jerusalém. E na liturgia romana esse dia é denominado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor Jesus. A liturgia católica ainda denomina a festa de diversas formas, como Páscoa Florida, em contraste com a Páscoa enquanto tal, que é a Páscoa frutífera. Pois era durante essa festa que aqueles que pedem o batismo eram apresentados à comunidade. Em muitas denominações cristãs, o Domingo de Ramos é conhecido pela distribuição de folhas de palmeiras para os fiéis reunidos na igreja. E em lugares onde é difícil consegui-las por causa do clima, são utilizados então ramos de outras árvores, outras folhagens, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um evento da vida de Jesus já no finalzinho do seu ministério e que é relatado pelos 4 evangelhos canônicos. A entrada marca o início do período conhecido como Paixão, que culminará com a crucificação e a ressurreição de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9 a 11, após a ressurreição de Lázaro dos mortos, multidões se juntam à volta de Jesus e passam a acreditar nele. E no dia seguinte, uma multidão se juntou para recebê-lo em Jerusalém. De acordo com os evangelhos, antes de entrar em Jerusalém, Jesus estava hospedado em Betânia, justamente na casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram seus grandes amigos. E o Evangelho de João afirma que ele ficou ali nos 6 dias antes da Páscoa, o Pessach, que é a Páscoa judaica. De lá, ele enviou 2 discípulos a uma aldeia próxima para que buscassem um jumentinho que estaria ali amarrado e nunca havia sido montado. Se fossem questionados pelos donos do jumentinho, eles deveriam dizer que o Senhor precisava do animal e que o devolveria. Jesus então montou no jumento e se dirigiu a Jerusalém, como narra os 3 evangelhos sinóticos, né? E de acordo com esses evangelhos, os discípulos forraram o dorso do animal com suas capas, justamente para tornar a montaria um pouco mais confortável. Em Marcos e João, a entrada ocorre num domingo. Já Mateus e Lucas não especificam a data exata, por isso a igreja considera realmente que foi num domingo, conforme narra Marcos e João. Em Lucas, no capítulo 19 a 41,
Conforme Jesus se aproxima de Jerusalém, ele olha para a cidade e chora por ela, já prevendo o grande sofrimento que aquela cidade passaria alguns anos depois. Os evangelhos saem contando como Jesus chegou à cidade e ali o povo retirou também suas capas e as jogou em frente, juntamente com ramos de palmeiras. E o povo cantou parte do Salmo 118, que diz assim: salva-nos agora, te pedimos, ó Jeová. Ó Jeová, envia-nos agora a prosperidade. Bendito seja aquele que vem em nome de Jeová. Da casa de Jeová vos abençoamos. Esse é o Salmo 118, exatamente do capítulo 20, do versículo 25 até 26. Nos evangelhos sinóticos, esse episódio é seguido da segunda limpeza do templo, e nos 4 evangelhos Jesus realiza vários milagres e conta diversas parábolas em Jerusalém até o dia da última ceia, que é a Quinta-feira Santa. Uma coisa muito importante que a gente saiba é o simbolismo do jumentinho. Muita gente fala que o jumento representa a humildade de Jesus. Não deixa de ser verdade, mas tem um outro aspecto. Esse jumento pode ser uma referência a uma antiga tradição oriental que diz que esse animal é o animal da paz, ao contrário do cavalo, que seria um animal da guerra. Segundo essa tradição, um rei, quando chegava montado em um cavalo, ele vinha porque ele queria guerra, ele vinha declarar a guerra. E quando ele vinha montado no jumento, ele procurava a paz. Daí, a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumento, simboliza a entrada como príncipe da paz, e não um rei guerreiro, um rei que queria a guerra. Em muitos lugares no Oriente Próximo, antigo, era costume também cobrir de alguma forma o caminho à frente de alguém que merecesse grandes honras. Se você ler a Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, relata que Jeú, filho de Josafá, recebeu esse tratamento. Tanto nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João, reportam que a multidão conferiu a Jesus essa grande honraria, que era uma honraria dedicada apenas aos reis e príncipes, ou pessoas que mereciam muita honra. Porém, nos sinóticos, o povo aparece lançando suas vestes e juncos cortados na rua, enquanto que em João é especificado ramos de palmeiras. Estes ramos de palmeira eram símbolos de triunfo e vitória na tradição judaica, e aparece também em outros lugares da Bíblia. Ele está lá em Levítico, versículo 23 a 40, e está em Apocalipse, versículo 7 a 9, por exemplo. Por causa disto, a cena do povo recebendo Jesus com palmas e cobrindo seu caminho com elas e com suas vestes se torna simbólica e muito importante, o que causaria depois a inveja dos sacerdotes e doutores da lei, né, que fazem toda aquela trama para levar Jesus à morte. Nesse período em todo o período da Páscoa, a liturgia tem uma liturgia toda especial, né? A celebração do Domingo de Ramos, ela começa em uma capela ou em um lugar fora da igreja, afastado, né? De onde será rezada a missa principal. Então, lá nesse local, os ramos que os fiéis levam são abençoados pelo sacerdote. Então, o sacerdote proclama o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém e inicia-se a procissão com algumas orações próprias da festa. Essa procissão, então, vai daquele local até a igreja principal da comunidade ou a igreja matriz. Nessa procissão, são cantadas várias músicas de glória ao Senhor, principalmente um hino chamado Hino ao Cristo Redentor. Em muitas paróquias, em muitos lugares também, essa procissão é acompanhada por música, né, por banda de música, e também é feita uma representação teatral nas ruas, retratando essa entrada de Jesus em Jerusalém. E ao chegar na igreja principal, onde será celebrada a missa solene, a festa muda de caráter.
passando-se a celebrar a paixão de Cristo. Então é narrado o Evangelho da Paixão e segue a liturgia eucarística como de costume. O sentido da festa do Domingo de Ramos é tratar tanto da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém e depois, logo em seguida, recordar a sua paixão, é que essas duas datas são intrinsecamente unidas, ligadas. A igreja recorda que Cristo, que o mesmo Cristo que foi aclamado como rei pela multidão no domingo, é crucificado sob o pedido da mesma multidão na sexta. Então, assim, o Domingo de Ramos é um resumo dos acontecimentos da Semana Santa e também a sua solene abertura. É interessante que em alguns textos a gente encontra, quando Jesus é levado à presença de Pilatos, Pilatos pergunta aos sacerdotes e doutores da lei, faz a seguinte pergunta: mas não era este o homem que no domingo foi recebido sob aplausos e ramos de palmeira em Jerusalém? Então, Pilatos chega mesmo a questionar essa discordância, né? E que comprova também que realmente esse evento ocorreu tal como é narrado nos livros dos evangelhos. Em muitas igrejas, as folhas da palmeira são guardadas para serem queimadas na quarta-feira de cinzas do ano seguinte. A gente já fez um vídeo sobre isso, que diz que as cinzas são produto da queima dos ramos da Semana Santa anterior. E em algumas regiões onde não há palmeiras, pelo fato do clima, são utilizados ramos de outras árvores, tais como loureira, oliveira, jussareira, coco-babaçu e outras árvores, outras folhas de outras palmeiras. E a Igreja Católica, ela considera as folhas abençoadas como sagradas. Então é muito importante. Muita gente usa os ramos para levar para casa e deixar lá como um objeto de muita devoção e sagrado. A entrada solene de Jesus em Jerusalém foi um prelúdio de suas dores e humilhações. Aquela mesma multidão que o homenageou, motivada por seus milagres, agora lhe vira as costas e muitos pedem a sua morte. Jesus, que conhecia o coração dos homens, não estava iludido. Quanta falsidade há nas atitudes de certas pessoas. Quantas lições esse Domingo de Ramos nos deixa. O Mestre nos ensina, com fatos e exemplos, que o reino dele, de fato, não é deste mundo. Que ele não veio para derrubar César e Pilatos, mas para derrubar o inimigo pior e invisível, o pecado. E para isso é preciso imolar-se, aceitar a paixão, passar pela morte para destruir a morte, perder a vida para ganhá-la. A muitos o Senhor Jesus decepcionou. Pensavam que ele fosse um guerreiro que ia escorraçar Pilatos, destruir César e reimplantar o reinado de Davi e Salomão. Mas ele veio montado em um jumentinho frágil e pobre, representando a humildade e a paz. Muitos pensaram: que Messias é esse? Que libertador é esse? É um farsante, é um enganador que merece a cruz por ter iludido o povo. Talvez Judas tenha se iludido e se decepcionado com Jesus. O Domingo de Ramos ensina-nos que a luta de Cristo e da Igreja, e consequentemente a nossa também, é a luta contra o pecado, a desobediência à lei sagrada de Deus, que hoje é calcada aos pés até mesmo por muitos cristãos que preferem viver um cristianismo light, adaptados aos seus gostos e interesses, e segundo as suas conveniências. Impera, como disse Bento XVI, a ditadura do relativismo. O Domingo de Ramos nos ensina que seguir o Cristo é renunciarmos a nós mesmos, morrermos na terra como grão de trigo para poder dar fruto, enfrentar os dissabores e ofensas por causa do Evangelho do Senhor. Ele nos arranca das comodidades e das facilidades para nos colocar diante daquele que veio ao mundo para salvá-lo.
Então, que esse domingo de Ramos seja muito bem celebrado na sua vida, apesar da pandemia, apesar das restrições. Se você não puder ir à igreja, participe pela TV, pelas redes sociais da sua comunidade, da sua paróquia, mas não deixe de, nesse dia, refletir sobre o verdadeiro sentido do domingo de Ramos para o mundo e para a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele lhe ajude a refletir e a crescer um pouquinho mais na fé. Grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe com as pessoas que você gosta, pessoas da sua comunidade, sua família. Grande abraço e até o próximo.